Fala trader, Renato Falcão aqui e hoje eu estou aqui para fazer um bate-papo com o Thiago Missaca aqui do meu lado. A gente vai trazer algumas sacadas muito bacanas aí para vocês sobre algumas táticas de operação, sobre o que a gente acha mais adequado, sobre o que na nossa experiência vem dando mais certo, o que a gente vê que às vezes dá muito trabalho para por retorno. E aí, Thiago, pronto pro game, cara? Vamos lá, vamos agregar valor para esse pessoal. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante que eu vejo que muitos traders acabam não se encontrando, né? Qual que é a direção que ele deve tomar. Muitas vezes começa operando no day trade, achando que é fácil, percebe que não é, vai para o swing, não se dá muito bem também, acaba voltando para o day trade, faz aquelas operações que é de swing vira position, né? Então a gente vai abordar alguns temas relevantes em relação a esse tipo de assunto. Exatamente, eu acho que antes de mais nada, para a gente pensar em ter um plano operacional de sucesso, a gente tem que conhecer muito bem esse plano antes de colocar ele em prática. E aí eu te pergunto, Thiago, dos estilos operacionais mais diversos, né? Você é um analista que está aí há mais de 10 anos no mercado, acompanhando tanto operações de day trade quanto de swing, position. O que você vê que é o estilo operacional que mais dá certo, que você vê que tem mais rentabilizado, melhores frutos para as operações? Olha, Renatão, eu comecei operando, né, antes até de ser analista, eu operava para mim mesmo e eu comecei operando position trading. Era o que eu comecei, a forma que eu comecei operando, onde eu via realmente mais facilidade. Eu nem entendi o porquê, mas foi onde eu comecei e onde eu vi que dava algum retorno. Mas é aquela história, você está operando no position, você tem que ter uma paciência, você tem que esperar, vai ter trade que muitas vezes vai demorar para surgirem as operações. Aí eu resolvi experimentar o swing trade. Eu tive algum resultado a priori, mas não tão satisfatório assim, embora eu tive mais atividade, né? E aí você entra naquela, nossa, legal, eu tenho um pouco mais de emoção operando o swing, agora vamos para o day trade. Só que uma coisa que eu percebi, e com certeza você que está nos assistindo deve ter percebido também, é que quanto menor o prazo operacional que você vai trabalhando, né, você busca trabalhar, mais difícil é de fazer dinheiro. Já notou que quanto você está no position é uma coisa mais lenta, exige mais paciência. Só que tem uma precisão um pouco maior dos sinais, né? Aquela jogada da densidade. A densidade. Às vezes a gente está olhando, por exemplo, uma barra semanal. Pô, imagina o tanto de briga entre compradores e vendedores que teve para formar o formato daquela barra, né? Para formar aquela sequência que gera um sinal para gente. Coisa muito diferente, às vezes um gráfico de 5 minutos, né, Thiago? Muito diferente. Pessoal, que está operando menos, que nunca viu aquele seguinte cenário, você observa uma congestão, aí tem uma barra lá no meio que praticamente não saiu o negócio, o volumezinho é pequenininho, depois outra barra, um volume gigantesco, e aquilo vai se confundindo dentro da movimentação. Né? Esse ruído compromete a tua análise. Ao passo que quando você pega um gráfico semanal, aquela barra que compõe um gráfico semanal, você tem por mais que tenha tido um dia lá e com um volume abaixo do que seria a média do que estava acontecendo, os outros dias vão dar a densidade correta para aquela barra. E você vai ter a noção se aquela barra, a fidelidade dos dados naquela barra, o volume, a densidade amostral ali, ela foi ou não relevante. E consequentemente, é o princípio básico da teoria de Dow. Então, o volume confirmando a convicção daquela movimentação, né? Aí a sua estratégia tende a dar mais certo. Então, assim, de modo geral, quanto menor o prazo operacional que você estiver trabalhando, menos densidade, menos nível de acerto. Quanto maior o prazo operacional que você estiver trabalhando, maior a densidade, maior, portanto, o teu nível de acerto. Então, assim, eu sempre fui compradaço em operar position trading. E eu aconselho todo mundo, principalmente quem está começando, é position, tá? Já opero há muito tempo. Deixa uma parte de position também, porque é muito sucesso position trading. Pelo menos da forma que eu sempre operei, sabe? Pela toda a minha experiência. E é claro, swing também já tem uma densidade bem mais interessante. Eu vejo assim, o day trade não é para qualquer pessoa. Além de ter perfil, né? Perfil de agilidade mesmo, agilidade de trade. Por exemplo, o cara que opera no day trade, ele deve ter um período do dia ou da semana, vou treinar 15 minutos de só boletar, sabe? Abrir a boleta mesmo, calcular o manejo rapidinho e boletar, porque a agilidade é necessária para esse cara. Olha a sacada, hein, gente? Fazer essa experiência de como se aprimorar como operador, né? Porque quando você vai
vai para um nível mais alto, né, você tem que ter a agilidade disso daí. Exato, são coisas que as pessoas não pensam, mas assim, quando você está falando de position trading, é uma realidade completamente diferente. Essa questão de treinar boletar é uma coisa que eu duvido que muita gente saiba sobre isso. Mas faz toda a diferença na hora que você está no game, na hora que o teu modelo está acionando e você está operando uns 15 minutos, 10 e 15, surgem várias operações. Quem me acompanha sabe da Barra Convicta, que é um dos meus principais modelos de day trade, onde eu faço muito dinheiro. E assim, é trade às 10 e 15, 10 e 16 eu tenho que estar boletando. Então o cara tem que treinar isso também. Então essa é uma realidade diferente. Eu vejo também que mesmo no swing, no position, às vezes as coisas não são tão simples, né? Porque tem muita gente, apesar de eu perceber, na maioria das pessoas que acompanham o portal da Aula, que a maioria das pessoas que acompanharam a gente na Almig Invest, eu vejo que muita gente tem uma dificuldade com o swing e com o position da seguinte forma. Muitas vezes o cara está operando swing e está operando day trade. E muitas vezes ele está ganhando no swing e está devolvendo no day trade. Daí na hora que ele tem que selecionar uma das estratégias para abandonar, ele abandona o swing. Isso é engraçado. Pois é, abandona justamente onde ele está ganhando. Mas na tua opinião, por que isso acontece? Por que a pessoa tende, algumas pessoas, né, claro, tem gente que vai ter uma super facilidade, uma super tranquilidade com o modelo de swing position, mas por que na tua opinião tem gente que não se adapta, acaba saindo antes do planejado num tipo de estratégia dessa? Olha, Nato, na minha experiência, tá, na sala de trades, por exemplo, porque eu estou lá operando swing, position, day trade, e eu sei muito bem que tem vários investidores que estão comigo ali iniciando a operação corretamente. Swing, iniciamos corretamente swing, a operação vai durar 10 dias, o cara não aguenta a pressão e acaba saindo em 3 dias. O cara que começou operando swing, de repente ele abandona as operações de swing e começa a operar day trade. Por que isso acontece? Eu já reparei que tem um problema, é de ordem psicológica mesmo, o trader não tem paciência de esperar. Sabe, muitas vezes quando você está operando position, um trade position é gráfico semanal, para gerar trade é sexta-feira ter sinal, para talvez operar na semana que vem. E o trader, ele é muito impaciente, ele está olhando lá, o mercado não intradiário muitas vezes, ele quer acompanhar, ele quer operar, ele vê o dinheiro parado, não consegue deixar o dinheiro parado. E aí ele acaba fraquejando numa estratégia que ele eventualmente estava até ganhando, né? Se ele faz as operações que eu recomendo, a gente está bem, ele está seguindo bem, ele está ganhando. Só que ele não tem a paciência e a disciplina de continuar executando dentro daquele período operacional. Fora que de repente a pessoa pode entrar num momento, né, que a curva de capital de uma estratégia de swing, ela geralmente é uma curva que a pessoa olha muito para o começo e para o fim. E evidentemente se for uma estratégia sustentável e perene, ela vai ser atrativa. Mas às vezes os momentos de instabilidade ali dentro, como são operações mais longas, às vezes eles duram meses até uma recuperação, né? Muitas vezes, o que a gente vai chamar de drawdown, né, pessoal? Você pega a curva de capital, o drawdown é aquele decaimento na curva de drawdown. É um período difícil que o trader está passando. Quando você olha para uma curva de capital, tem 200 trades, 300 trades lá, você fala, pô, legal, dobrou o capital em 300 trades, bacana, vou fazer isso. Só que o cara não percebe que, de repente, do trade 50 ao trade 100, ele passou 50 operações lá. Aquilo foi 6 meses sem ganhar dinheiro. Muitas vezes a curva só estava se recuperando durante 6 meses. E não há dimensão real quando você olha só um gráfico, né? Então, aí o que acontece? O trade, né? Então, aí a ficar esperando, a passar por aquele período complicado. Ele desacredita, né? Desacredita. 10 operações, 7 no prejuízo, 3 no gain. Isso acontece todos os anos. Então, dependendo do prazo operacional, todos os meses isso vai acontecer. Em algum momento. Em algum momento. Vai acontecer, porque acerta ganha. É o jogo, é assim que funciona a bolsa, pessoal. Tem que estar preparado para perder. E faz parte desses períodos que muitas vezes demora. A gente não quer. O trader, pensando logicamente, ele fala, não quero ficar tanto tempo perdendo ou tanto tempo esperando para ganhar. E é natural pensar assim, né? Só que quem ganha dinheiro na bolsa é quem é contra-intuitivo. É quem está pensando fora da caixa. É quem tem resiliência, quem está lá e está insistindo no modelo, observa o sinal, executa o sinal que tem que ser executado. Não tem sinal? Isso é um ponto que merece um vídeo só para falar dessa questão. Não tem sinal? Não opera. Porque quantas vezes o investidor, ele fala, pô, não tem compra ou venda hoje? O que a gente pode fazer? Vamos vender, Thiago? O mesmo papel pergunta, vamos comprar então? Eu acho que uma grande sabedoria que o trader adquire com a experiência, e é claro,
estando rodeado de outras pessoas no mundo do trading que estejam focadas em um mindset construtivo, de crescimento, né? Um trader, quando ele está bem acompanhado principalmente e quando ele está estudando, se aprimorando, uma das maiores sabedorias que ele pode adquirir é a de não fazer nada, de saber não fazer nada no momento onde não é para fazer nada. Pare e pensa. O teu modelo, ou qualquer estratégia que seja, tem as suas regras e condições de acionamento da operação. Então você vai bater todas as regrinhas do teu modelo para ver se surgiu um trade ali. Agora, pare e pensa, se não bateram as regras, é porque é ficar de fora. Se não bateu, não tem trade. E essa é a principal posição do teu modelo. É difícil você ter, tirando aqueles modelos de seguidor de tendência que vira mão, etc, que sempre está posicionado, tirando esses, todos os outros modelos são regras que devem ser condicionadas para gerar trade. Se uma regra não bateu, é ficar de fora. Então, se você olhar a quantidade de dias que é para ficar de fora, é a maior parte das posições. E os caras não entendem que ficar de fora é a posição mais importante, porque é o que você mais faz. Mas me diz uma coisa, Thiago, é um raciocínio inteligente pensar o seguinte: bom, já que swing tem essas características, vai ter gente que vai falar, não, mas o investimento é de longo prazo, a pessoa não vai se importar com isso, porque ela está com o mindset condicionado à realidade daquela estratégia que ela está operando. Mas para as pessoas que têm dificuldade com isso, é inteligente dizer que o day trade é a solução ou não? Bom, o day trade é aquela história, a gente passa por um nível de altíssima performance. Os bons, os caras que sobrevivem no day trade, eles estão trabalhando num nível diferente. Já começa aí. Por quê? Porque, primeiro, densidade de quantitativa, densidade gráfica. Cada barra lá de 5 minutos é diferente a densidade, o nível, a fidelidade da informação de uma barra de 5 minutos para uma de gráfico semanal. Então o sinal se torna um pouco mais pobre. Bem mais pobre. Já conta que o nível de acerto vai cair. E supomos uma estratégia muito boa, que funcione muito bem no gráfico semanal, diário e ainda funciona no day trade. Certamente os indicadores de performance da estratégia semanal é melhor. Nível de acerto, payoff, vai ser sempre um pouquinho melhor no semanal. Por mais que seja a mesma estratégia e ela opere em diversos time frames. O que é raro. O que é difícil, bem difícil. A gente está supondo algo, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um modelo de explosão. É uma estratégia assim, performa muitíssimo bem no semanal, bem no gráfico diário, que é o swing trade, e performa razoavelmente bem no day trade. Só que day trade vai cair o teu nível de acerto necessariamente. Você vai ter que tomar cuidado com o slippage, que é um ponto importantíssimo. Né? E quantas vezes você já não viu o pessoal lá tendo dificuldade com o modelo por conta do slippage? Explica pra turma aqui o que é o slippage, Thiagão. Slippage é quando você observa a entrada do papel, você tem uma compra a R$10, só que não tem vendedor a R$10, tem vendedor a R$10,02. Esses 2 centavos que você agride o book de oferta para montar a tua posição e seguir tua estratégia, custo de slippage, custo invisível, principal custo que existe no mercado. Cara, quantas vezes eu já não vi traders falando, né? Ah, mas é 2 centavinhos só que você agride o book, é 5 pontinhos no índice, o que é isso? Não é nada. Só que o cara vai contabilizar isso ao longo de 1000 operações, ida e volta, cara, para agredir o meu book é mercado. Daí tem até cara que fala, não, mas o slippage é só se você entrar no mercado. Se você ficar esperando no book, você não paga slippage, né? Aí, meu amigo, isso daí é uma enganação pura, né? Porque e o teu modelo? Aonde que fica a fidelidade à tua estratégia? E a tua estratégia funciona se todas as operações forem executadas, correto? Pelo menos porque uma coisa é verdade, se você ficar esperando na fila, às vezes o seu trade avança e você perde um stop gain. Mas se ele fosse pro loss, você ia conseguir pegar ele. Necessariamente então, o stop loss é teu. O stop gain você não sabe, porque você ficou no book. Então perder um trade ganhador acaba sendo um tipo de slippage também quando a pessoa não aceita agredir o mercado na estratégia dele, né? Digamos, o pior dos efeitos colaterais aí, né? Exatamente. E daí é onde a gente vê o day trade. A gente já viu, né, Thiago? Existem modelos, existem pessoas que são ganhadoras no day trade, né? Eu lembro do seminário internacional que eu fiz, poxa, tinha uma série de day traders que vivem disso. Você mesmo na Rock Trade tem demonstrado modelos muito legais. Mas a opinião que eu formo é, o day trade ele tem que ser para um top player, né? Ele tem que ser para um cara que se capacita para ser um top player. E mesmo assim, pode ser que o cara ganharia mais no swing no position. Porque muito trabalho. O day trader, primeiro, ele tem que estar trabalhando num nível diferenciado
E ele tem que tem que estar com capital legal também, né, para fazer as posições, não queimar tanto dinheiro nos custos operacionais de slipad, principalmente, de corretagem, né? E precisa estar trabalhando num nível bem diferenciado do cara do position, do swing, que tem mais tranquilidade, que pode tomar sua decisão corretamente, não precisa estar pensando em boletar, na parte de execução, que é onde eu vejo que pega muita gente. Por exemplo, na minha própria sala de trades, eu faço dinheiro no day trade, na barra convicta, modelo de explosão, mas vários investidores não têm a agilidade necessária para calcular manejo de risco e montar a posição. Aí ele fala, Thiago, até quanto eu posso pagar de slipad? Eu falo, olha, aqui, esse trade não é mais para você, já foi. Entendeu? Então isso é o que acontece, é necessário essa agilidade, é preciso isso. Então muitas vezes tem que avaliar, às vezes é trabalho demais para pouca rentabilidade. Sim. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Bom, day trade pode ser uma boa solução se você tiver esse perfil, se você tiver paixão, né? Eu acho que paixão é mais importante até do que perfil, porque você vai despender de você uma necessidade de esforço, de empenho, que seria difícil de você manter se você não tivesse paixão para isso. Do mesmo jeito que o swing, o position, você tem que estar com o mindset muito condicionado. Mais uma sacadinha adicional que eu quero colocar, até porque para o vídeo não ficar muito longo, é a ideia do manejo de risco dinâmico, né? Que também é algo que às vezes pro swing ou pro day trade ou pro position tende a maximizar efeitos de explosão na sua entrada, né? Como que seria esse manejo dinâmico, né? Eu gosto de falar muito do anti-martingale, que é o modelo que eu gosto. Atenção, é um modelo no qual você vai fazer a entrada na sua posição e a partir do momento que ela avançar ao seu favor, você vai aumentar a sua posição dentro desse trade. Pô, Renato, isso daí é fazer preço médio? Pois é, só que isso faz parte da estratégia, isso está intrinsecamente condicionado à estratégia. Ou seja, você vai ter que ter feito backtesting considerando isso. Não é um tipo de regra que você pega uma estratégia que teve backtest bom e vai lá e começa a fazer isso. E o backtest melhorou a performance da tua estratégia, né? Você Exatamente. fez backtest e você viu que essa postura de aumento de posição a favor, é o que a gente vai chamar de preço médio a favor da posição, né? Foi melhor, performou melhor. Exatamente, porque pode ser que não aconteça. Foi melhor, performou melhor. Exatamente. Estratégias de rompimento, principalmente, elas vão ter um comportamento legal, mas nisso eu não só faria o aumento de posição, eu trabalharia também com o ajuste de break-even. O que é o ajuste de break-even? Break-even é quando você está numa posição e a partir de algum ponto de gatilho você ajusta o seu stop loss para o ponto de 0 a 0 da posição. E quando você faz esse anti-martingale, você abre a posição, por exemplo, com um contrato, avança alguns pontos, você compra mais 2, daí avança alguns outros pontos, você compra mais 4 e encerra a posição, por exemplo, com 7 contratos, se atingir o game. Nesse modelo, no que você fez uma nova entrada, você vai subir o seu stop loss de modo que, se você for estopado, o ganho que você tinha tido na posição até então, até o momento onde você aumentou a posição, vai contrabalancear a perda dos novos contratos e você vai acabar saindo no 0 a 0. Então, é um modelo muito legal que eu aconselho que você estude, não que você saia operando, até porque envolve um risco operacional de um maior número de contratos, né? Às vezes acabou sua luz, acabou a internet, a corretora teve algum tipo de falha, é o maior número de contratos que está na mesa. Então tem que tomar muito cuidado, mas é um modelo que eu particularmente nos meus testes tenho visto bastante coisa na área de rompimentos funcionando. Eu vejo que é muito importante ressaltar 2 pontos principais, que é um é um risco e o outro é o benefício desse tipo de posição. Risco. Foi muito bem colocado pelo Renato. À medida que você monta uma nova posição, você tem mais contratos em mesa. Então, se der algum erro operacional, algo assim, é mais contratos que está posicionado. Em contrapartida, a ideia de que na primeira movimentação você já iguala teu risco, você já zera teu risco, é sensacional. Então, eu acho como uma ideia extremamente convidativa e interessante a vocês reobservarem, de repente, as estratégias de vocês, né, para ver se eventualmente esse tipo de manobra cabe e melhora a performance do modelo. Exato. Eu já fiz isso daí no dólar, em alguns ativos aí, tá sendo bem legal. Bom, pra gente finalizar esse bate-papo, Thiago, eu acho que o mais importante é a gente falar que você só vai conseguir implementar qualquer um desses hacks, seja no day trade, no swing, no position, depois que você testar a estratégia. E o backtest, ele é só o começo do seu processo de padrão de qualidade.
você tem que simular ainda, fazer o paper trading ou o trading conta demo, né? A gente tem visto muito com a proliferação de sinais de negociação, de expert advisors, muita gente utilizando as contas demo, utilizando os robôs. É uma forma inteligente, né? Porque não é só estar no papel, numa planilha, contabilizando os trades. Você, de certa forma, quando você está numa plataforma, ele está sendo executado ali, você está vendo o preço andar, com a tua estratégia rodando, né? Você tem alguma emoção a mais do que só planilhar, né? Então, exato. Mas, além de tudo, acompanhar trade a trade para ver se aquelas tuas regras estão exatamente objetivas, se elas não estão abrindo espaço para duplas interpretações, se elas são operacionalmente viáveis, se elas não te expõem a uma alavancagem que não seria viável em algum momento. Tudo isso tem que ser colocado bem na ponta do lápis. Então, de tudo isso que a gente falou, o estímulo inicial para você é: faça testes. Pega aquilo que você tem como ideia de estratégia e descreve ela objetivamente, de forma que uma outra pessoa possa entender e executar da mesma forma. E falo além, se você programar aquelas regras, um computador entende as suas orientações. Depois que você fez isso, você testa essas estratégias e daí, depois se você tiver uma estatística ao seu favor, você começa a simular ela na vida real para ver se está tudo de acordo e só então você pode estar preparado para colocá-la na prática. Então, sempre teste antes de executar. E essas sacadas, elas são justamente para te ajudar a pular etapas, a evitar coisas que você perderia o seu tempo e focar em onde o game está de verdade, né, Thiagão? Ah, certamente. E sempre lembrando, né, pessoal, você está testando tendo essas ideias, está pensando essas estratégias, mas elas têm que dialogar com o prazo operacional que é para você, onde você se sente de fato confortável. Nós falamos de swing, position day trade, cada um tem seus benefícios, mas cada um tem suas dificuldades também. Você tem que ver onde você se encaixa melhor ali, ok? É isso aí. Mestre, valeu aí pelo bate-papo. Para você que está me acompanhando aí, acompanhando o Thiago, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente e até o próximo vídeo.